Todo mundo que me conhece acha que eu sou organizado com dinheiro. E eu acreditei nisso por muito tempo também. Eu nunca atrasava uma conta, nunca ficava no vermelho, sempre parcelava tudo certinho, dentro do limite do cartão. Geladeira nova? Parcelei em 12. Celular? 12. Sofá? 12. Até o presente de aniversário da minha mãe eu parcelei em 6 vezes. E sabe o que eu sentia depois de cada compra? Alívio, satisfação. A sensação de que eu tinha feito a coisa certa porque eu cabia no orçamento. Mas tem uma noite que eu não consigo esquecer. Foi uma quarta-feira qualquer. Eu abri o aplicativo do banco para ver o saldo e percebi que não entendia mais o que estava olhando. Tinha dinheiro na conta. Mas na fatura do cartão tinha 14 parcelas ativas. 14, cada uma delas parecia pequena. R$ 80 aqui, 120 ali, 240 lá. Mas quando eu somei tudo, o número me deixou sem ar. Eram R$ 1.200 comprometidos todo mês. Todo mês. Em coisas que eu já tinha usado, já tinha desgastado, ou que eu mal lembrava mais o que eram. E o pior não era o dinheiro. O pior era que eu não me sentia endividado. Eu me sentia organizado. Isso tem um nome. Não é descontrole financeiro. Não é falta de educação. É um padrão de comportamento que age exatamente como um vício, e a maioria das pessoas nunca percebe. O parcelamento em 12 vezes foi criado para parecer libertador. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando você parcela, o seu cérebro não processa aquilo como uma dívida. Ele processa como uma conquista, como se você tivesse resolvido um problema, e quando a sensação boa passa, você já está pensando na próxima compra. Não porque você é irresponsável, mas porque o ciclo foi desenhado para funcionar assim. O meu amigo Caio sempre dizia que eu era o cara mais controlado que ele conhecia. Nunca endividado, nunca no cheque especial, sempre pagando a fatura inteira. Pagar a fatura inteira. Isso se tornou meu escudo. Meu argumento para provar que eu não tinha problema nenhum. Mas pagar a fatura inteira não significa que você está livre. Significa que você está cumprindo exatamente o que o sistema esperava de você. Porque enquanto você pagava certinho, o futuro de você, o Bruno de 10 anos à frente, estava sendo silenciosamente roubado. Eu fiz uma conta naquela noite. Uma conta simples que qualquer pessoa pode fazer e que vai te machucar um pouco, mas precisa ser feita. R$ 1.200 por mês, aplicados todo mês durante 8 anos, a uma taxa de 12% ao ano. Sabe quanto isso vira? R$ 192.916. Quase R$ 200 mil que eu queimei, comprando coisas que hoje mal existem na minha memória. Não eram os juros do cartão que estavam me destruindo. Era o custo de oportunidade. Era o dinheiro que eu poderia ter construído e não construí. E o mais cruel é que esse dinheiro não foi embora de uma vez. Foi indo aos poucos, toda virada de mês, tão silenciosamente que eu nem ouvi a porta fechar. Você já parou para contar quantas parcelas ativas você tem hoje? Não as que você lembra, todas. Vai lá agora e me conta nos comentários. Eu ficaria surpreso se você soubesse o número de cabeça. Eu fiquei paralisado por um tempo depois daquela noite. Sabe aquela sensação de ter descoberto algo que não dá mais para desver? Mas a paralisia passou. E no lugar dela veio uma pergunta que mudou tudo. E se eu virasse o jogo agora? Não era sobre culpa. Culpa não paga nenhuma parcela e não constrói nenhum patrimônio. Era sobre decisão. A primeira coisa que eu fiz foi escrever todas as parcelas ativas num papel. Todas, sem exceção. Com o valor e o número de meses restantes. Quando eu terminei de escrever, eu olhei para aquela lista e percebi que ela era o retrato do meu passado consumindo o meu presente. Cada item daquela lista era uma versão passada de mim, tomando decisões que o Bruno de hoje ainda estava pagando. Literalmente. Então eu criei uma regra para mim. Uma única regra. Simples, mas que eu levei a sério como se fosse um contrato assinado. Nenhuma parcela nova até a lista atual zerar pela metade. Nenhuma. Nem a que cabe no orçamento. Nem a que é só 3 vezinhas. Os primeiros 30 dias foram os mais difíceis. Não financeiramente, psicologicamente. Porque parcela é conforto emocional disfarçado de solução prática.
Eu descobri nesse período que eu usava a compra parcelada como recompensa. Dia difícil no trabalho? Uma comprinha. Fim de semana chato? Uma comprinha. Eu não precisava daquelas coisas. Eu precisava de alívio, e o parcelamento entregava esse alívio rápido, fácil e com aparência de responsabilidade. Isso é o ciclo do vício financeiro. Tensão, alívio, culpa leve, nova tensão, novo alívio. E no meio disso tudo, o futuro esperando que alguém apareça para construí-lo. Mas tem uma saída. E ela não exige sofrimento, nem planilha mirabolante, nem coach financeiro. Exige consciência e uma ordem de prioridade diferente. O segundo mês foi diferente. Não porque ficou fácil, mas porque eu comecei a enxergar o mecanismo. E quando você vê o mecanismo, ele perde parte do poder sobre você. Eu comecei a me perguntar antes de qualquer compra: isso vai melhorar a minha vida daqui a um ano? Ou só vai aliviar os próximos 20 minutos? Essa pergunta salvou o meu futuro mais do que qualquer planilha que eu já montei, porque ela criou um segundo entre o impulso e a ação. No terceiro mês, 2 parcelas da lista tinham acabado. Só 2 itens. Mas aqueles 2 itens liberaram R$ 220 por mês. Todo mês. Para sempre. E eu fiz a coisa que muda tudo. Eu direcionei aqueles R$ 220 direto para um investimento automático, antes de qualquer outra despesa. Isso se chama pagar a si mesmo primeiro. E é a diferença entre quem constrói patrimônio e quem sempre acha que falta um pouco para começar. Nos meses seguintes, eu fui eliminando as parcelas uma por uma. Cada mês, um item riscado. Cada item riscado, mais dinheiro livre. Mais dinheiro livre. Mais investimento automático. Em 7 meses, a lista tinha saído de 14 parcelas para 4. 4. E aquelas 4 eram de coisas que eu realmente precisava e que eu tinha planejado. E sabe o que mais me surpreendeu? Eu não me sentia privado. Eu me sentia livre. Porque liberdade não é poder comprar qualquer coisa. É não precisar comprar para se sentir bem. Agora, eu quero te dar as coisas concretas que eu aprendi nesse processo. Não como teoria. Como alguém que viveu isso e quer que você pule alguns tropeços que eu dei. A primeira coisa é fazer o raio-x das parcelas. Pegue o extrato do cartão agora. Não amanhã, agora. E liste cada parcela ativa com o valor mensal e os meses restantes. Some tudo. Esse número total que aparecer é o seu imposto invisível do consumo. É quanto do seu salário já foi embora antes de você decidir qualquer coisa. A segunda coisa é criar a regra do congelamento. Enquanto a sua lista de parcelas estiver acima de 3 itens, nenhuma parcela nova entra. Nenhuma. Essa regra precisa ser escrita, não só pensada. Escrever muda tudo. Quando está escrito, vira um compromisso real. Quando está só na sua cabeça, vira uma negociação toda vez que você entra numa loja. A terceira coisa é automatizar o resgate. Cada vez que uma parcela terminar, pegue aquele valor e redirecione automaticamente para um investimento antes que você perceba que ele está disponível. Se você esperar sobrar, não vai sobrar. O dinheiro precisa sair antes de você ter a chance de gastar. Esse é o único jeito que funciona de verdade no longo prazo. E a quarta coisa, e essa é a mais contraintuitiva de todas, é aprender a sentir orgulho do que você não comprou. Porque cada vez que você passa numa vitrine, reconhece o impulso e não age sobre ele, você está exercendo um músculo financeiro que vai te sustentar por décadas. Você já passou por isso? Já olhou para o extrato e não reconheceu metade das parcelas que estavam lá? Comenta aqui embaixo. Me conta como foi essa descoberta. Hoje, 2 anos depois daquela quarta-feira que mudou tudo, eu tenho 2 parcelas ativas. 2. E as 2 foram planejadas com meses de antecedência. E sabe o que é diferente? Eu durmo bem. Soa bobo, mas é real. Aquela sensação de tensão no domingo à noite antes da semana começar, sumiu. Os R$ 1.200 que antes iam para as parcelas, hoje são R$ 1.200 investidos todo mês. Todo. Mês em 8 anos a esse ritmo e a 12% ao ano, esse dinheiro vai se transformar em R$ 192.916. O mesmo número que eu tinha perdido, mas dessa vez construindo.
Não é sobre privação, nunca foi. É sobre escolher conscientemente quando e por que você usa o parcelamento, em vez de deixar ele usar você. Você conhece alguém que paga todas as faturas certinho, mas nunca consegue guardar dinheiro? Alguém que sempre está apertado, mas não sabe bem por quê? Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. Vamos juntos. Um grande abraço. E se você ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal, faz isso agora. É gratuito, não demora nada e me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo para você. Até o próximo vídeo.